qual o tamanho certo e dentro da legislação para abrigar os animais numa produção de suínos? Esse é o tema de mais uma capacitação tecnológica sobre suinocultura. Olá, irei abordar agora fluxo de produção e dimensionamento das instalações na suinocultura. É um tema bastante importante nos dias atuais em função de toda a questão de produtividade que tem aumentado significativamente na suinocultura nacional, principalmente relacionado ao número de desmamados fêmea-ano e também aos novos desafios sanitários e os desafios sanitários que voltaram a nos ocasionar problemas na questão sanitária, né, na questão de saúde dos rebanhos, e que o fluxo de produção e as próprias instalações têm uma importância muito grande no controle das doenças e no desempenho de performance das granjas. Uma pergunta que vem e que muitas vezes os sistemas mais novos e as granjas as granjas mais novas e com alta prolificidade ou que pretendem trabalhar com altíssima prolificidade é justamente a questão das gaiolas extras de maternidade, né? A gente encontra muitas vezes no campo situações como essa em que tu tem uma média aí de mais de 13 desmamados por parto. Então, e às vezes até próximo a 14 desmamados por parto. Nesse caso, obviamente, né, muitas vezes nós temos uma situação em que nós precisamos de mães de leite, que a gente chama, que são as fêmeas que são trazidas para a sala mais nova, para que consigam receber o excedente de leitões dessas matrizes, porque esses leitões, quando nascem num índice de 15 ou mais nascidos vivos por porca, eles não têm tetos suficientes para mamarem, né? Então, um exemplo claro disso aí, um exemplo real, em granjas que têm uma alta prolificidade e que, por exemplo, nascem 14 leitões por parto e desmamam em torno de 13, e se, por exemplo, numa determinada situação nessa granja nós temos uma média de 12,5 tetos funcionais por matriz, nós temos a seguinte situação no desmame. Nós temos aí de 28 celas ou porcas um déficit de 16 tetos ao desmame. Imagine então o déficit no início da lactação, se no desmame nós já temos um déficit. Então, obrigatoriamente nós vamos ter que trabalhar com mães de leite, elas são inevitáveis. Então, como um luxo, digamos assim, num projeto novo, a gente pode colocar algumas gaiolas a mais de maternidade nas salas, justamente para colocação dessas mães de leite que vão ser trazidas para esse excedente de leitões que vão ter nessas salas. E entraria então como um suplemento àquelas 56 gaiolas lá que nós tivemos no exemplo. Bom, a partir do dimensionamento da maternidade, nós vamos dimensionar os demais setores da reprodução. As marrãs de reprodução. Então, nós temos que, a partir de uma reposição de 45%, nós teremos uma entrada de marrãs em torno de 518 marrãs por ano. Isso dá uma entrada, se for semanal, em uma média de 10 marrãs por semana. O intervalo da entrada dessas fêmeas até a cobrição das mesmas, se a gente estabeleceu lá como 215 dias a cobertura e 145 dias a entrada, então em torno de 10 semanas o intervalo. Consequentemente, eu vou precisar de um espaço, eu vou ter um estoque médio de leitoas ao redor de 100 marrãs ou leitoas aí de reposição. Essa categoria de fêmea ela pode ainda ser alojada numa área específica, pode ser uma quarentena, um barracão específico de reposição, né? Mas o fato é que no meu setor de reprodução, uma parte delas, pelo menos, ou quase todas elas, vão ter que ter esse espaço para as leitoas. Com relação, então, à reposição, gestação e os machos, né? Quantos reprodutores eu vou ter na minha granja? Eu vou ter em torno de 1.150 matrizes produtivas, que são as matrizes gestantes, matrizes em lactação e matrizes vazias, sejam elas intervalo, desmame e cobertura, sejam elas matrizes que vão ser descartadas logo em seguida. Eu vou ter 100 marrãs de reposição, nesse meu exemplo, e ainda posso ter até 20 machos entre rufiões e machos da central de inseminação.
Obviamente que numa granja desse porte, normalmente eu vou trabalhar com inseminação artificial. A gente trabalha aí com um macho para até 150, 120, até 200 fêmeas, né? E mais os rufiões. Nesse caso, então, nós vamos trabalhar com 1.270 cabeças, né? 1.270 reprodutores em todas as suas fases de produção, seja marrãs de reposição, gestantes, vazias, para descarte e lactantes. Então, o espaço que eu vou precisar na reposição da gestação, na verdade, é o total de fêmeas que eu vou ter no meu plantel, entre produtivas e não produtivas, menos o espaço de maternidade, que é a ECM, mais a área de circulação e mais uma reserva técnica, que a gente vai considerar também que é uma, digamos assim, uma reserva, uma margem de oscilação que eu posso ter no número de matrizes do meu plantel, de oscilação para cima, né? Quando que essa reserva técnica, nós vamos ver mais adiante por que a gente usa, né? A área de circulação do desmame é importante também, porque obviamente que eu vou trabalhar com, se eu vou desmamar as matrizes, elas vão precisar ir para uma área de desmame específica, ou vão já direto para a linha de cobertura. Então eu posso trabalhar com uma área de desmame específica com uma capacidade para 2 lotes semanais, que no caso aí são 120 matrizes. Uma reserva técnica que a gente considera é de 3%, ou seja, 40 espaços. O que seria essa reserva técnica? Essa reserva técnica é para quando existe uma queda temporária da produtividade, relacionada à taxa de parição, por exemplo, cair de 90% para 87%, e eu sou obrigado a aumentar minhas coberturas para compensar essa queda temporária ou transitória de taxa de parição, por algum motivo qualquer. Então, quando eu passo, por exemplo, de 62 para 64 coberturas semanais, cada cobertura representa em torno de 18, 20 matrizes a mais no plantel, cada cobertura que eu estabeleço como meta semanal na minha granja. Então, consequentemente, eu devo considerar aí uma área para eventualmente precisar aumentar esse número de coberturas. Outra questão é o aumento temporário da reposição, seja por uma renovação que é obrigado a fazer do plantel por algum motivo, ou porque deixou de fazer em determinado momento, ou porque o plantel envelheceu e ele precisa fazer essa renovação mais rapidamente, ou quando ocorre atraso de entrada de leitoas por questões de mercado, por questões sanitárias, e acaba entrando mais leitoas do que o normal regularmente. E ainda atraso na venda de descartes, que isso é muito comum, principalmente nas épocas de crise, que a granja tem dificuldade para vender as matrizes de descarte e essas fêmeas vão se acumulando na granja, vão ocupando espaço e a gente precisa considerar isso na reserva técnica. Então, né, em todo esse cálculo, aí, o espaço da reposição de gestação ele vai ser de total de matrizes que eu preciso ter no meu plantel, mais a área de circulação entre os setores, né, quando a gente faz as transferências da maternidade para o desmame e do desmame para a área de cobertura, mais 40 espaços de reserva técnica. Então eu vou precisar na minha granja, na área de reprodução, um espaço de 1.430 para 1.430 animais, ou 1.430 espaços, para albergar confortavelmente ou de forma adequada o meu rebanho. Como a gente já definiu lá o número de células parideiras, né, de gaiolas de maternidade, então eu vou precisar de 1.178 espaços para fêmeas e para machos reprodutores também, e fêmeas em reposição, IDC, gestação, né, no meu setor de reprodução, no meu setor de gestação. Pode ser em gaiolas coletivas, em baias coletivas ou em gaiolas individuais. Independe, eu tenho que ter esse tanto de espaços para colocação do meu rebanho. Alguns pontos críticos relacionados ao fluxo de produção e que não são somente relacionados a instalações, mas também ao manejo. É importante a gente destacar isso também. Na gestação, né, então, como nós já tínhamos falado, cada cobertura semanal a mais que a gente faz são mais 20 matrizes que a gente coloca no nosso plantel, se a gente faz essas coberturas regularmente toda semana. A gente tem que observar, então, o alvo de cobertura, a taxa de parto e a taxa de reposição. São fatores fundamentais para a gente observar sempre numa granja para respeitar o fluxo de produção mais adequado.
Nesse sentido, a reposição do plantel, nós temos que ponderar que para calcular a reposição, para prever a reposição, nós precisamos determinar os descartes, que devem ser prioritariamente relacionados à condição física e saúde da matriz. Quando nós temos matrizes sem condições de continuar em uma gestação, a gente deve descartar essas fêmeas já no desmame ou na fase mais adequada. Matrizes de baixa produtividade, ou seja, um descarte eletivo daquelas fêmeas que realmente não estão produzindo adequadamente. A questão da ordem de parto, então, matrizes muito velhas, normalmente matrizes acima de 7, 8 partos, independente da produtividade dela. Essas matrizes mais velhas já começam a trazer problemas à medida que os partos vão se sucedendo. Fêmeas de risco, ou seja, o que a gente considera como fêmeas de risco? São fêmeas retornadas, que retornaram ao cio, fêmeas abortadas, que dependendo do nível de produtividade da granja, elas podem não retornar para a área de reprodução e devem ser descartadas. E finalmente, em contrapartida aos descartes, nós temos que ter a entrada, a disponibilidade de leitoas em condições de cobertura, em condições de idade, peso, manifestando o cio, ciclando normalmente. Então esses são pontos que a gente tem que moderar no fluxo do plantel reprodutivo. E nesse sentido é importante a gente acompanhar sempre o mapa de coberturas, a evolução da gestação dos lotes, fazer a previsão de descarte dessas matrizes em uma fase o mais precoce possível, que dê tempo de se programar a entrada de leitoas de reposição que vão substituir aqueles eventuais descartes ou pré-descartes determinados no momento da próxima cobertura daqueles lotes. O mau planejamento da reposição ele tem consequências imediatas e consequências de médio e longo prazo. As consequências imediatas, quando a gente não faz uma boa reposição, é o não cumprimento do alvo de cobertura, quando não temos fêmeas suficientes para cobrir, em função de falta de leitoas em condições para cobertura. Antecipação de desmames para cumprir alvo, isso é muito comum em granjas, as granjas desmamarem fêmeas mais novas ou fêmeas com lactação mais curta para poder cumprir o alvo de cobertura. Aproveitamento de fêmeas que deveriam ser descartadas, que é uma situação mais grave, então fêmeas ou muitas vezes sem condições físicas ou com baixa produtividade que deveriam ser descartadas e que acabam permanecendo no plantel para que o alvo de cobertura seja cumprido. As consequências posteriores são relacionadas a altas taxas de descarte pós-cobertura, então se eu começo a reter muita matriz em função da baixa reposição, da falta de reposição no meu plantel, eu posteriormente vou ter que descartar mais. São fêmeas que não vão, muitas vezes fêmeas sem condições físicas não vão aguentar a gestação e vão ter que ser descartadas durante esse período. A queda na taxa de parição, então a gente acaba entrando muitas vezes num ciclo vicioso, em que a baixa produtividade ela vai se estendendo em função dessa não entrada de novas fêmeas no plantel. Nascimento de deitegadas pequenas em função da permanência de fêmeas de baixa produtividade. E, consequentemente, uma queda geral na produtividade e na rentabilidade da granja. Os pontos críticos no fluxo de produção relacionados à maternidade, nós já falamos da gestação, mas relacionados à maternidade, principalmente observando a questão de partos por gaiola ano, que a gente deve buscar não explorar tanto a maternidade em função de alguns itens relacionados à qualidade de leitão e qualidade da própria fêmea para a próxima gestação. Então, nós devemos observar a idade ao desmame, o número de partos por gaiola por ano e o período de vazio sanitário que nós vamos determinar como meta. Então, o período de lactação ele pode interferir no desempenho reprodutivo? Pode sim. A baixa idade de desmame em maternidades subdimensionadas, ou seja, que tenham mais de 13 giros por gaiola por ano, ou seja, um período por ciclo de parto, de lactação em torno de 28 dias, entre a lactação propriamente dita, a preparação, a entrada da fêmea na maternidade e depois a lavação e desinfecção e vazio. A falta de planejamento de reposição, ou seja, como nós já tínhamos falado anteriormente, para cumprir alvo de cobertura, muitas vezes desmama as fêmeas mais novas. E a variabilidade nas coberturas, que é o que a gente chama de efeito serrote. Uma semana cobre muito, outra semana cobre pouco. Aquela semana que cobriu pouco vai desmamar pouco também e, consequentemente, vai obrigar muitas vezes a desmamar fêmeas de lotes mais novos para cumprir o alvo de cobertura e baixar, consequentemente, a idade de desmame.
No desempenho reprodutivo, essa curta lactação, essa baixa idade de desmame, ela vai ter consequências diretas sobre a taxa de concepção, ou seja, nós vamos ter um aumento de retorno ao cio, é a primeira coisa que a gente evidencia numa granja quando está trabalhando com idades de desmame muito baixas. A diminuição no número de nascidos totais na próxima aparição, também, daquelas fêmeas que entrarem em gestação. Alguns trabalhos demonstram que matrizes com período de lactação inferior a 16 dias apresentam manifestação de cio pós-desmama de 35%, ou seja, somente 1/3 dessas fêmeas apresentam cio, e destas, apenas 78% efetivamente ovulam, ou seja, muitas vezes nós vamos ter estros anovulatórios ou ovulação, ou perdas na ovulação. O período de lactação, aqui alguns trabalhos que nós realizamos em granjas que a gente atende, na Integral, que a Integral atende, observa-se que as matrizes aí desmamadas com idade entre 18 e 20 dias apresentavam um número significativamente menor de leitões nascidos no parto subsequente em relação àquelas que foram desmamadas com 21 dias ou mais. E aquelas que foram desmamadas mais velhas também não tiveram um ganho significativo, ficando aí uma idade ideal de gestação, que é de lactação, de desmame, desculpa, uma idade ideal de desmame ao redor de 23 dias como média, sabendo que alguns leitões vão ser desmamados um pouco mais novos e estabelecendo como um limite mínimo 21 dias como idade mínima de desmame. Foi demonstrado em alguns trabalhos um aumento de 3 pontos percentuais na taxa de parição e 0,6 leitões no número de nascidos totais, com período de lactação acima de 3 semanas, ou seja, acima de 21 dias. Então está mais do que comprovado que lactações maiores, elas ao redor de 22, 23 dias, elas melhoram o desempenho das fêmeas na gestação, no parto subsequente. Alguns pontos críticos em relação ao fluxo da creche, nós já falamos da gestação, na maternidade agora vamos falar da creche. Então, olhando agora do ponto de vista do leitão, a questão da influência da idade e do peso ao desmame sobre o desempenho na creche, se observa que quanto mais novo o leitão, obviamente que mais leve ele vai ser também, e pior vai ser a conversão alimentar desse leitão na fase de creche, né? E também menor vai ser o peso desse leitão depois aos 42 dias ou mesmo nas fases subsequentes. Então, do ponto de vista da fêmea, desmamar muito nova ou desmamar com período de lactação muito curto é ruim do ponto de vista reprodutivo para a fêmea e também é ruim do ponto de vista de desempenho do leitão e vai exigir da granja um maior cuidado com esse leitão mais novo, mais leve, nas primeiras semanas da creche. Quando a gente trabalha com média, é muito perigoso, a gente tem que observar a dispersão ao redor da média, então cuidar muito com essa questão da média e observar para que não existam muitas deitegadas com idade abaixo de 20, 21 dias. Então, vocês observem nesse trabalho aqui que numa média de 21 dias, vocês encontram ainda um percentual bastante significativo de leitegadas abaixo de 19, 18 dias, e isso é um fator importante na qualidade do leitão posterior, tanto do ponto de vista de performance de crescimento, quanto na questão sanitária.